Bem, eu sou Ricardo Cecim, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu sou da área de educação na saúde, mas a minha história com a hanseníase, ela tem talvez alguns pontos peculiares que pudessem marcar. O primeiro foi ainda como estudante de graduação, quando eu visitei uma colônia de hansenianos, que na minha cidade, Porto Alegre, ainda existia. Ela não é secular, né, assim, de ter sido criada em séculos passados. Hoje em dia, sim, já é século passado, a gente está no século XXI. Mas ela era dos anos 40, se eu bem me lembro, início dos anos 40. E ela funcionou efetivamente como colônia. Era um leprosário, ou talvez esse formato hospital-colônia, né, que é um perfil em que se tem toda uma comunidade, que tem o teatro, tem as casas, tem os dormitórios, tem auditório, tem todas essas coisas, né? Assim, todas as coisas num lugar completamente fora, muito fora da cidade, muito afastado da cidade. E quando eu visitei, ainda tínhamos lá não só famílias do tipo, famílias que pela segregação, pelo abandono ficaram no lugar. A gente tinha hansenianos graves ou pessoas com uma história de lesões graves. E era um ambiente muito ruim, assim. Eu visitei enfermarias que eram escuras, com pessoas quase que como se fosse... A sensação que eu tinha entrado num zoológico. Nem eram pessoas que estavam lá, eram seres. Ou restos de seres, não sei, eram pessoas com deformidades, em ambiente escuro, em ambiente úmido, que era o ambiente entre aspas, da enfermaria, porque não dava para chamar aquilo de enfermaria. E tinha os outros que então estavam em moradias. O que é estranho é que a gente tinha tantas pessoas que estavam em moradias quanto esses, eles conviviam. Então não tinha nenhuma, não pensava a proteção que eles pudessem oferecer uns aos outros, né? Nem isso acontecia ali. Eu não posso dizer que eu tenha dominado todo o modelo de não atenção ou de atenção que havia naquele lugar. Mas esse foi o meu primeiro contato, digamos assim, um impacto que isso não saiu da minha cabeça, né? Assim, essa memória, ou essa memória afetiva no sentido corporal, né? De ter sido afetado por isso. Em algum momento da minha vida, eu era de fato muito jovem, isso deve ter sido quando eu tinha, sei lá, 19 anos eu devia ter. Eu entrei na universidade com 17, acho que foi no segundo ano, eu devia estar com 19 anos. E depois, ao longo, fazendo um salto assim, na história, eu trabalhava na Secretaria de Saúde do município e nós ganhamos um curso que era da área de oftalmologia. Era um curso para oftalmologia para hansenianos. Era um curso fora da cidade, eu fui com um pequeno grupo, mas a gente foi fazer essa formação. Então também isso teve essa passagem, e depois já atuando no Ministério da Saúde, já coordenando a área de educação, a gente se deparou com duas grandes doenças históricas, né, na saúde pública, como a tuberculose e a hanseníase, e o pedido era de como fazer a qualificação de quadros para essas doenças. E aí, antes de fazer qualquer proposta, a gente começa, vamos ver o que tem sido feito. E a hanseníase para mim foi um marcador, e eu tenho usado esse exemplo, desde então eu uso esse exemplo em muitos lugares, até ter chegado em Mossoró e começar a construir alguma coisa nova. Mas eu dizia, sempre que a gente... Por que falha tanto? São inúmeros os cursos, um atrás do outro, sistematicamente feitos cursos do Ministério da Saúde, sempre a mesma motivação para os cursos e sempre aquela oferta de cursos. Fala-se da detecção precoce, fala-se da clínica. E uma coisa que acontecia era que regularmente, especialmente na região norte, abria o curso sempre nas capitais. Conceito de educação permanente em saúde, não sei quantos poderiam conhecer, não existia, como de verdade ainda não existe. Quer dizer, existe o conceito, não existe essa prática de verdade na condução de muitas políticas públicas. Então os cursos eram centralizados, para dizer que se fosse educação permanente, a gente estaria trabalhando com uma equipe interprofissional e de base local. E aumentando o perfil de competência, escopo de competências de quem está no local. O que acontecia? Os cursos eram em Manaus, os cursos eram em Belém, e aí vem todo no Amazonas, vem todo o Pará, para a capital. Chega na capital, não é chegar na capital, é quem pode ser liberado para ir para a capital. Quem é que pode ser liberado para ir para a capital? A gente tem o provimento, especialmente na atenção básica, por médicos que trabalham em mais de um serviço ou em mais de um município.
Então, às vezes, o mesmo médico tinha 2 plantões em um município, 2 em outro município, ou 3 em um, 2 em outro, 2 em um plantão de hospital. Quem é que libera esse médico para fazer o curso em Manaus ou Belém? Ninguém libera, não libera. Ele teria que ter 3 liberações para bem de que ele fosse fazer esse curso. Então, o que é que as prefeituras liberavam? Os assistentes sociais. Aí o assistente social ia fazer o curso e voltava. Não podia prescrever, não podia diagnosticar, e aí ficava tudo igual como estava antes. E ainda esse assistente social, sem uma formação clínica prévia, teria que, em tese, fazer a multiplicação para os médicos, que não vão fazer essa escuta. Não vai acontecer. Então é curso, e o desfecho, nenhum. Ou o mesmo de antes dos cursos. Que foram espaços de compartilhamento que nos fizeram entender que necessidade de aprendizagem, tanto os profissionais da atenção básica e da rede apresentavam, mas também como o nosso desejo é trabalhar com a comunidade, quais eram as necessidades de aprendizagem dos usuários e usuárias que poderiam ser agentes populares de saúde, o que a gente tensiona. Então, quando a gente fez os laboratórios, surgiram essas necessidades de aprendizagem e a gente foi construindo nessa perspectiva. E aí fez o caminho acolhimento, atenção básica, abordagem comunitária interprofissional e o contexto social e necessidades terapêuticas. Então, o agente popular de saúde é, na verdade, uma pessoa da comunidade que faz a qualificação, que se forma junto com a gente e volta para a comunidade querendo e sabendo cuidar dos outros e das outras. Significa a população cuidando da população, né? Do povo para o povo. E essa experiência acontece em Pernambuco e ela tem uma dimensão, uma fortaleza de estimular o autocuidado, a participação popular. Então, inspirada nessa experiência, a gente imaginou que se a gente tivesse usuários no mesmo perspectiva de formação que os profissionais de atenção básica e os da rede, nós poderíamos ter a chance de acessar a comunidade, diminuindo a distância entre a oferta do cuidado e as reais necessidades de saúde. E o nosso desafio aqui é criar um espaço emancipador produzindo cuidado. Porque talvez isso seja mais fácil você dimensionar no espaço formativo. Mas o que esse projeto está construindo, e a gente está conseguindo construir nesse processo dialógico com os usuários, com a gestão, com os professores e pesquisadores, com coletivos e organizações populares, é exatamente nesse processo de construir coletivamente todo o caminho, inclusive quais serão os temas, inclusive os processos de execução, os processos, os passos seguintes, a análise de todo o processo. Então isso é fundamental para a gente poder, de fato, fazer com que as pessoas criem processos emancipatórios e consigam ser cogestores dos seus processos de cuidar, ampliar a participação e estimular também o autocuidado, né? No campo do saber popular seria não só aceitar, porque não é aceitar, é valorizar, reconhecer e estimular o uso dos saberes populares, que tem a ver com o uso da casca de jurema, com o uso de folhas, de ervas, né? E isso na prática da benzedeira, da rezadeira, as herveiras com suas garrafadas, né? Da parteira local, enfim, isso é uma perspectiva emancipatória e que valoriza, de fato, os saberes populares e ancestrais dos territórios. Na produção de cuidados, significa dizer que o valor que a pessoa traz, por exemplo, de que usa o chá para poder conseguir dormir. Numa perspectiva tradicional, há uma inferiorização desse processo, que é como se fosse um conhecimento menor, um conhecimento de menor valor, quando, na verdade, é a medicina tradicional do nosso povo. E o cuidado nunca foi específico de nenhuma profissão. O cuidado nasce das pessoas que desejam cuidar de outras. Então, isso vem muito anterior da estruturação das profissões. Então, esse saber, ele precisa ser respeitado, valorizado e construído nos territórios. Nós temos territórios, por exemplo, que a referência de cuidado não é o OBS, é o terreiro. Durante o processo de organização do projeto, a gente foi encontrando outras necessidades. E o que hoje a gente vê no projeto é uma coisa que a gente nem sonhou com isso. Por exemplo, a gente se deu conta que o projeto terminou sendo um ativador da linha de cuidado municipal, da linha estadual, né, de atenção às pessoas afetadas pela hanseníase. A gente se deparou, por exemplo, com um processo que a gente
consegue dialogar com referências técnicas especializadas que nunca tinham parado para pensar no poder do povo. Hoje, finalizando o projeto, nós temos usuárias que dialogam com a gente, nos ensinam que numa proporção que poucos professores e educadores são capazes de fazer com seus currículos Lattes, especialidades e assim por diante. Então, o projeto foi bem além do que a gente imaginava inicialmente, que era ampliar a identificação dos casos de hanseníase, ampliar o diagnóstico precoce. E aí a gente conseguiu criar inovações, como por exemplo, o acolhimento interprofissional que acontece, né? Agora finalmente, agora já na finalização, a gente se deu conta que a busca ativa, que tanto nos faziam pensar, a gente transformou ela em busca participativa, que é exatamente incluindo a comunidade, incluindo outros profissionais, ampliando a clínica. E aí ampliando também a produção de respostas para as necessidades de saúde das pessoas afetadas pela hanseníase. Mas é mais uma acessória para poder ajudar no diagnóstico da hanseníase. Lembrando que você não precisa ter um kit desse para poder ver a questão de sensibilidade. Não sei se vocês, olha, só lembrando que o verde é o normal, tá? O verde, tá? Sempre quando vamos fazer uma avaliação neurológica, nós começamos pelo verde, tá certo? Então o verde é o normal, o azul já vai estar um pouquinho diminuído, certo? Questão de sensibilidade. Eu queria que vocês pegassem o rosa. Quem tiver aí, segurem o esteziômetro, sintam o peso, certo? Pode ser na pontinha do dedo aqui, ó. Pronto. Agora peguem a caneta de vocês e façam a mesma coisa, certo? A gente precisa chegar num desenho de clínica em que o próprio hanseniano é agente da construção do projeto terapêutico ou do projeto clínico, do projeto de intervenção clínica social. Vamos pensar que clínica social não é um preconceito ou tentar dizer assim, tudo é intervenção médica ou intervenção terapêutica. É dizer que existe uma clínica que é proteger a vida, cuidar da vida, que nós fazemos de uma maneira ampliada, em rede de trabalhadores de saúde, profissionais de saúde, usuários de serviços de saúde e pessoas que experimentam doenças ou a cronicidade de algumas doenças, ou mesmo etapas agudas de algumas doenças. Tá, uma enfermeira com quem eu acabei encontrando, hanseniana, enfermeira dentro de um serviço. Quando eu digo que existe uma clínica que é a do próprio usuário, da pessoa que é hanseniana, para ela aquilo soou como uma surpresa. Ela dominava conteúdos e ela era capaz de formar pessoas e de atender. Mas é como se não passasse por ela, hanseniana, também exercer uma potência clínica de cuidado do outro por ser hanseniana. E a gente começou a questionar muito, então, assim, a quem pertence a clínica? Ela não pode pertencer a um especialista em um lugar reservado. Ainda é surpreendente que quando a unidade de saúde é pequena, tá bom, atende-se todo mundo no pouco espaço que tem. Quando ela é grande, acaba tendo o lugar da hanseníase separado. Eu não consigo entender por que o lugar da hanseníase tem que ser separado, a espera de quem vem para o atendimento da hanseníase é separado. Aí às vezes se decora o ambiente, pinta, mas ele continua separado, eu não sei por que tem que ser separado. Então essa insistência de põe esse atendimento no meio dos demais atendimentos, põe essas pessoas no meio das demais pessoas, produz disso redes, laços, conexões. Eu fico pensando, põe uma sala de espera que o hanseniano está ali e ele conversa com os outros. Para ele poder conversar com os outros, ele tem que ter lidado muito bem com a sua hanseníase. E ele vai ajudar que todo mundo lide com isso. E é isso que a gente quer. Isso seria uma clínica, né, desse ponto de vista da qualidade da vida, de que na vida nós temos doenças, nós temos dores, nós temos problemas. Na vida nós temos isso. Quanto mais a gente puder conversar, mais cuidado a gente produz para a gente e para os outros. Sobre esses temas que nos afetam. Afinal, a gente começou a fazer a conversa se a hanseníase era atingido pela hanseníase, afetado pela hanseníase, acometido pela hanseníase, doente de hanseníase. Essas palavras todas vão trazendo coisas distintas. Então, isso tudo entrava no conceito de redes de interface, ou redes de interfaces. E a gente vem amadurecendo, e deu para ver assim, que a gente amadureceu muito, porque a gente ao longo desse período foi descobrindo coisas que não estavam no nosso ponto de partida. E dá pra ver que vem pra frente, né? Mas as pessoas esquecem que é muito fácil a gente observar supostamente uma mancha branca e esquece que existe uma pessoa e que ela também tem seus detalhes, né? Essa pessoa vai estar inserida
essa pessoa ela vai ter uma vida à parte, né? Quando a doença entrar na vida dela, quando ela se der conta do que está acontecendo. Todos nós aqui estamos com o funcionamento das mãos, né? Todos nós conseguimos colocar os sapatos, mas quando a gente perde essas atividades básicas, é muito doloroso. E realmente só sabe quem perde. Eu não tenho medo de receber o diagnóstico de hanseníase, aqueles comprimidos, mais 6 meses ou um ano. Mas o problema é que muitas das vezes, assim, aparecem tantas reações e que os pacientes passam tantos anos doentes que afeta a vida assim, completamente na vida social, de tudo. Então não é só a doença em si, comprimidos que vai tomar, né?